Nós dizemos que a língua mirandesa é muito modesta, é muito simples, e porque falada pela gente do povo, por lavradores, por boieiros, por pastores, que a criaram e que a moldaram ao longo dos tempos e que a foram transmitindo através dos tempos aos seus filhos. Mas não é por isso que deixa de ser menos digna do que as línguas institucionais, das línguas com maior peso, porque todas as línguas transmitem da melhor maneira, as línguas autóctones, os sentimentos, os anseios, as vivências, os enunciados das pessoas que as utilizam. E por isso o mirandês é considerada pelos mirandeses, ou era considerada como a língua charra, a língua caçurra, e o português, a língua institucional, a língua fidalga, a língua grave, a língua que conferia estatuto e prestígio. Mas hoje também o mirandês já confere estatuto e prestígio. A língua chegou até nós vinda da Alta Idade Média, portanto manteve-se durante séculos só com a transmissão oral por parte das pessoas. Como as pessoas se esqueceram que isto era leonês, esqueceram-se da história, ao ouvirem falar os mirandeses diziam, bom, eles não sabem falar português, isto é um português mal falado. Esqueceram-se que aquilo era outra língua, efetivamente. E para o descobrir foi necessário que um jovem, que depois se tornou num dos maiores sábios da língua portuguesa, foi necessário que esse jovem, em 1882, dissesse isto mesmo, afinal o mirandês é outra língua. Esse jovem era José Leite de Vasconcelos, um linguista que no final do século XIX publica uma série de artigos sobre a língua no jornal O Penafidelense. O mesmo autor edita em 1900 e 1901 os estudos de filologia mirandesa. Nesta obra, Leite de Vasconcelos explica as origens e parte da gramática do mirandês. Nos anos seguintes, vários investigadores portugueses e espanhóis abordam o funcionamento da língua, mas é António Maria Mourinho que, já na segunda metade do século XX, dá novo impulso ao mirandês com os seus estudos e comunicações. Depois de um longo período com este único porta-voz, o renascimento da língua tem início em 1986, quando começa a ser ensinada na Escola Preparatória de Miranda do Douro. A Convenção Ortográfica que estabelece as regras da escrita é elaborada na década de 90. E só em 1999 o mirandês é reconhecido como língua oficial. Foram necessários quase 120 anos. Houve uma grande caminhada. Lembra-se de ter falado com 2 deputados que não eram falantes, que puseram imensas dificuldades. Até disseram que era inconstitucional, porque diziam que a língua oficial do Estado português era o português e, portanto, havia necessidade de fazer uma revisão constitucional. Por engano. Aproveitando a oportunidade de eu ser falante e de ser deputado, aproveitou-se esta oportunidade e fizemos iniciativa. Foi um processo com 9 anos de gestação. Todos os grupos parlamentares levaram este processo com suavidade. Sabiam que estava em causa um património cultural de 8 séculos e o resultado foi esse. Foi uma aprovação por unanimidade, falando-se pela primeira vez da história do Parlamento em língua mirandesa e tendo ressaltado o Presidente da Assembleia, Dr. Almeida Santos, a beleza, o romantismo dessa língua, tendo criado, dizia ele na altura, complicações na tradução. Mas o povo emocionou-se, o povo de Miranda fez nesse dia uma festa como das maiores que se viram. Eram foguetes, eram as galerias cheias de mirandeses, sentiram na alma a sua grande emoção, choraram, e eu estava estranho, porque como era possível que gente, por aprovar, pensava em uma simples lei, que chorasse por ver esta lei aprovada. E por isso estamos contentes e satisfeitos, felizes, porque foi um trabalho justo e perfeito. Eu penso que a lei teve sobretudo uma grande importância, porque, embora não confira automaticamente novas condições para a manutenção da língua,
permitiu não só os próprios mirandeses terem mais noção de que aquilo que falam não é um português mal falado, não é uma língua mal falada que pertence a pessoas ignorantes, é um sistema linguístico como outro qualquer, independentemente de ser considerado língua ou não, e tem permitido que haja aquilo que eu considero que deve haver. Não condições para que a língua seja promovida em relação a outras línguas, mas condições para que a língua esteja pelo menos em pé de igualdade para com as línguas que estão à volta. Terão que ser os falantes a decidir se continua ou não a falar a língua, mas têm que ter condições para isso.